quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e esse é o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos variados e temas atuais, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, usando como referência o João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade, do erro, de tudo aquilo que pode nos distanciar e separar de Deus. Então, a nossa finalidade é compartilhar com vocês momentos especiais, levar você a uma reflexão para que você possa tomar decisões na sua vida ou trilhar caminhos do bem e que levem a Deus. O programa de hoje tem como tema a verdadeira Páscoa. Que coisa tremenda, né? A verdadeira Páscoa. Nós estamos na semana celebrando a Páscoa, né? Algo que tem sido divulgado, falado no mundo inteiro, mas esse ano em especial, esse é um programa especial. Porque este ano em especial, estamos todos, de alguma forma, o mundo foi parado. Deus parou o mundo. Me parou, parou você, parou a maioria das pessoas, das instituições, das empresas, parou até a igreja, entre aspas, porque a igreja não para. A igreja somos nós que estamos diante de Deus, que oramos, que clamamos e que mesmo que não estejamos nos templos, né, mas estamos em casa, orando e buscando a presença de Deus. Mas o que eu quero, nesse primeiro momento, né, o programa Momento de Reflexão é apresentado em 3 blocos. E nesse primeiro bloco, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre os dias atuais. Incrível que pareça, estamos todos parados, né? A maioria das pessoas estão em quarentena, nas suas casas, né, com uma certa limitação. E por que isso? Você já perguntou por que está acontecendo tudo isso? E você já se perguntou quem tem o poder para parar tudo isso? Mesmo que o homem faça isso através de decisões, tanto governamentais, mundiais, como nacionais, no caso do Brasil, isso acontece somente se Deus permitir. Mesmo que o homem trame toda uma situação, como existem vários comentários, né, sobre guerras biológicas, sobre tramas, não vamos entrar nesse assunto, mas mesmo assim só acontecem as coisas se for pela permissão de Deus. Em resumo, Deus parou o mundo. Qual a finalidade? Chegamos na Páscoa, o mundo está parado. Você já percebeu que há muito tempo se dá toda uma atenção à Páscoa, mas uma atenção distorcida? Incrível que pareça, a palavra de Deus nos dá a referência da Páscoa, a origem da Páscoa, escrita num livro que atravessou anos, séculos, e ainda até hoje fala sobre a verdade, que é a palavra de Deus, e ainda existem pessoas acreditando em fábula e usando disso como se fosse uma coisa normal e natural, né? Olha, eu gostaria de, antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais, ler um trecho da palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 15 e 16, que diz assim: Disse Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o próprio Jesus disse que ele estava ali celebrando, ele desejava, ele tinha um anseio de comemorar, de passar, de celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa tem a origem bíblica, a origem dada por Deus. E por que, durante anos, décadas, se celebra uma Páscoa de coelhinho, de ovo de chocolate, de ovo de Páscoa?
Nada contra fazer isso, mas não na Páscoa, não em desmerecer, não em desconsiderar e não em blasfemar contra Deus. Imagine se você tivesse comemorando o seu aniversário e alguém no dia do seu aniversário resolvesse comemorar outra coisa e relacionada a outra pessoa. Não é isso. Engano e mentira. Por que será que nós estamos passando tudo que nós estamos passando? Talvez nós estejamos passando tudo isso porque temos vivido mentiras, temos escondido a verdade, temos desconsiderado aquilo que é real, verdadeiro, registrado nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E a Páscoa é bíblica. A Páscoa tem origem com o povo de Deus, primeiramente lá com o judeu e depois a Páscoa com Jesus Cristo, né, o Cordeiro Pascal. Então, você quer vender ovos de Páscoa, de chocolate, não tem problema, mas não engane as pessoas, não engane as crianças. As escolas, né, colocam uma cultura distorcida, distorcem a verdade e colocam algo que é fábula, que é mentira. Falem a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Falem para as crianças, falem para as famílias. E agora? Primeira vez na história, depois de muitos anos, muitas décadas, é que Deus nos parou. E eu ouço as pessoas, até que nem buscavam muito a presença de Deus, mas falando que esse ano é o primeiro ano em que as pessoas não estão falando da Páscoa da fábula, do coelhinho, mas estão falando da verdadeira Páscoa de Jesus, que Deus instituiu. Eu louvo a Deus por isso, e é um momento importante para reflexão, não só neste momento, né? Porque vai passar, eu creio que Deus é misericordioso e bondoso, e vai passar toda essa crise do coronavírus, né? Mundial, em especial no Brasil, vai passar. Mas o que você vai aprender com essa crise? Deus está querendo deixar uma mensagem para nós, para a gente sair da mentira, do engano, da falsidade e trilhar o caminho que Deus quer, que é um caminho de paz, de bênção, de verdade. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo como sociedade, né? As pessoas falam, vende muito nesse período. Talvez você poderia vender muito mais se você tivesse falando a verdade e se você tivesse cumprindo aquilo que Deus estipulou, não desprezando aquilo que é dado por Deus. O verdadeiro Cordeiro Pascal tem nome, o nome dele é Jesus. Então, que sirva para este momento um momento de reflexão para nós e para todas as famílias, né, do Brasil, da terra, onde nós possamos nos voltar verdadeiramente para Deus, para as essências que Deus nos concedeu, para a sua palavra, né, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para que nós possamos voltar a ter relacionamento com Deus. Religião significa religar. Religar com quem? O homem religando com Deus. Então esse é um momento muito especial. Que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente, onde caia mentira, caia o engano, caia a fábula, caia tudo aquilo que não é de Deus e seja firmado no amor de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus, e as famílias sejam estruturadas a partir de agora no verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão. Aguarda aí, só mais um minutinho e nós voltamos.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, a verdadeira Páscoa. Nós falamos agora há pouco, no primeiro bloco do nosso programa, falamos sobre o que está acontecendo no mundo, né? O mundo parado, ou seja, Deus parou o mundo, e nesse momento Deus está exigindo de nós uma reflexão. E em especial nós estamos na Páscoa, e nesse momento da Páscoa é uma grande oportunidade para a gente fazer uma reflexão da Páscoa verdadeira e da Páscoa que há anos e décadas tem sido colocada diante das pessoas, colocada dentro das escolas, dentro de uma cultura mentirosa, enganadora, ilusória, que tenta sufocar a verdade. O que é a verdade? A origem da Páscoa. Por isso, nesse segundo bloco, eu quero compartilhar a origem da Páscoa. Então, nós vamos ler agora um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Fala sobre a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número de almas, conforme comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as umbrais e na verga das portas das casas em que comerem. E naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. E nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo declara que esta é a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa celebrada. Em que momento aconteceu isso? Se nós formos um pouquinho lá na história, no contexto bíblico, nos registros da Bíblia Sagrada, nós vamos ver no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver quando Deus faz uma promessa a Abraão. E quando, no capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ver quando Abraão tem a sua promessa cumprida, inicial, promessa de ter um filho, Isaque, e Deus pede para que ele sacrifique o seu filho. E ele vai ali para sacrificar, e quando ele está prestes a sacrificar Isaque, Deus brada do céu, fala com Abraão e diz que não é necessário. Ele viu a fé e a fidelidade e a obediência de Abraão e que não necessitava fazer nada ao menino. Naquele momento, Deus faz um prenúncio de que ele iria oferecer não o filho de Abraão, mas o filho dele, Jesus, o Filho de Deus. E no livro de Êxodo, que relata a história do povo de Israel quando estava no Egito, no exílio, quando ele entrou no Egito, o que aconteceu? No primeiro momento, com José, o povo foi abençoado, se multiplicou, cresceu, e foi abençoado lá. Mas num determinado momento, governantes mudaram, não era um homem de Deus que estava no comando, homens mudaram e começaram a perseguir o povo de Deus. E quando começou a perseguir o povo de Deus, o que aconteceu?
esse povo começou a ser sufocado, né? Talvez você entenda um pouco essa história que acontece nos dias de hoje, no mundo inteiro, né? Os cristãos são perseguidos, o povo de Deus é perseguido. E lá no Egito, eles estavam sendo perseguidos, sufocados naquele momento. Um momento de muita tristeza, muita dor, chegou num ponto que eles clamaram a Deus, desesperados. As coisas mudaram, né? Talvez você entenda um pouco o que está acontecendo na realidade. Antes estava tudo bem, mas de repente mudou tudo. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo e levantou Moisés, um líder escolhido por Deus, para que ele conduzisse o povo a sair do Egito. Para isso, houve a necessidade de Deus manifestar o seu poder. E Deus enviou pragas ao Egito, porque o faraó não queria, os líderes daquela época não queriam liberar o povo para ir embora, para voltar para sua terra, para Israel, e para sacrificar, oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E naquele momento, Deus envia as pragas por meio de Moisés, e uma delas vai acontecer no capítulo 12, né? Que é quando Deus, no capítulo 11, Deus declara, né, que é a morte de todos os primogênitos do Egito, e Deus dá uma orientação para Moisés e para o povo de Deus como evitar que aquela praga, né, aquilo que ia acontecer, acontecesse com o povo de Deus. E olha que interessante, naquele momento Deus institui a Páscoa, a primeira Páscoa. A proteção do povo era o seguinte, era ficar dentro das suas casas, matar um cordeiro sem mácula, né, sem mancha, sem contaminação nenhuma, o sangue passar nos umbrais das portas, e quando passasse o anjo destruidor, que ia passar ali, o anjo da morte, que ia pegar os primogênitos, as casas que tivessem com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, Deus não permitiria que esse anjo destruidor da morte, né, matasse nenhum dos primogênitos, ninguém dos hebreus, né, no caso do povo de Deus. E assim aconteceu. O Egito, de repente, acorda em choro, em prantos, porque todos os primogênitos, desde homens e animais, morreram, e o povo de Deus foi liberto, foi protegido, foi guardado pelo sangue do Cordeiro. Será que é um momento para você refletir nos dias de hoje? Você está temendo, temeroso com as pragas, com as doenças, com o coronavírus, né? Se ele pode te atingir, se ele pode atingir sua família, mas é um momento para você refletir. Deus quer que você faça uma reflexão. Será que não é o momento de você voltar para Deus, saber que o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, o mesmo Deus que protegeu o povo hebreu pode te proteger por meio de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Aquele sangue do Cordeiro nos umbrais das portas é a tipologia de que Deus iria dar o seu Filho por amor. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse sangue vertido é o sangue que nos livra de todo o mal e nos transporta da morte para a vida, né? Porque nós estávamos condenados. E Deus quer que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Então ali era um prenúncio e celebraram a primeira Páscoa. De que forma? Todos eles nas casas, comendo todos juntos em família, né? Todos cingidos, preparados, cajado na mão, ou seja, estavam preparados para ir embora. Aí é uma outra tipologia. É preparado para um dia quando nós morrermos ou quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos ir com ele, né? A igreja, a noiva, os filhos de Deus, ir para o céu. Essa é uma promessa de Deus. E ali, a tipologia do livro de Êxodo, nesse capítulo, está falando sobre a instituição da primeira Páscoa, que ia se concretizar com a morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, né? Para o nosso terceiro e último bloco desse programa com o tema A Verdadeira Páscoa. Até já.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, né, com o tema de hoje, a verdadeira Páscoa. Nós tivemos a oportunidade no primeiro bloco do programa de hoje falar sobre a situação que está acometendo o mundo inteiro, em especial o Brasil, né, a quarentena provocada pela crise do coronavírus. Falamos que é o momento que Deus parou o mundo para uma reflexão, uma oportunidade, um momento de oportunidade e posicionamento do povo para uma relação com Deus. No segundo bloco, nós lemos um trecho da Bíblia Sagrada, do livro de Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Falamos do prenúncio da Páscoa, falamos da instituição da primeira Páscoa, né, que aconteceu lá no Egito, Moisés que conduziu, porque Deus orientou como fazer, e a celebração da Páscoa foi o momento em que a morte dos primogênitos no Egito pegou todo o povo egípcio, porém livrou o povo de Deus. Por quê? Porque havia o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, né? E aquilo lá era o prenúncio daquilo que ia acontecer, que nós lemos no livro de Lucas, que nós gostaríamos de compartilhar novamente, que nós vamos tratar agora, né, a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus Cristo, né? Livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 22, os versículos de número 15 em diante. Disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Né? Aquele é o momento conhecido onde Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Aquela Páscoa que foi instituída lá no princípio, no livro de Êxodo, com Moisés. Quando Deus estava ali, o povo clamou e Deus respondeu. E Jesus, ali, era o prenúncio no livro de Êxodo. Agora Jesus, ali, o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que Deus ofereceu o Filho único como sacrifício para que eu e você fôssemos libertos das garras do inimigo, e libertos do pecado e libertos da morte, e tendo a oportunidade da vida eterna com Deus. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E antes dele ser sacrificado, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. E ele ali, o pão e o vinho, né? O pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue, ele fala, né, que todos eles deveriam fazer parte, né, do corpo e do sangue de Jesus, representando ali uma aliança, relembrando que deveria ser celebrado esta ceia em memória do Senhor, lembrando do seu sacrifício vicário naquela cruz do Calvário, né? Então Jesus celebrou aquela Páscoa, aquele momento especial, mas se tornou a partir dali o cumprimento da profecia de Êxodo, a profecia lá de Gênesis que nós vimos com Abraão quando ele ia sacrificar o seu filho, ali tudo, né? Prenúncio, tipologia e agora com Jesus o cumprimento da palavra. A verdadeira Páscoa foi o sacrifício do Cordeiro Pascal. Quem é o Cordeiro Pascal? Jesus, o Filho de Deus, que padeceu, morreu na cruz do Calvário, verteu seu sangue precioso por amor de mim, de você
de nós, do povo brasileiro e de todos os povos, línguas e nações. Mas muitos têm desprezado esse amor de Deus e esse sacrifício que Jesus fez por nós. E muitos têm padecido, vivido uma vida toda irregular, uma vida maldita, uma vida medíocre, né? Porque um dia chega o fim, e no fim chega o tempo de prestar as contas, né? E tudo que nós semeamos, nós colheremos. E o que tem semeado? E Jesus veio para nos aproximar novamente de Deus. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. E aí é uma oportunidade do homem se aproximar de Deus. E a aproximação do homem sincera e verdadeira, entregando a sua vida a Jesus, ele passa a ter o direito de filho, ele passa a ter o direito de, quando findar essa vida, morar com Deus no céu por toda a eternidade. Então a Páscoa verdadeira, a Páscoa dos cristãos, né, que são perseguidos no mundo inteiro, a verdadeira Páscoa é a Páscoa de Jesus, onde Jesus é o Cordeiro Pascal, é aquele que deu a sua vida por amor de nós. Por isso, ninguém faz isso. Nós não temos coragem de entregar os nossos filhos por um sacrifício, por um amigo, por um conhecido. Nós não temos coragem. Nós não temos coragem de dar a nossa vida por um amigo, por um irmão. Nós não temos coragem. Mas Deus deu o seu mais precioso, o seu Filho amado. E Jesus deu a sua vida por amor a nós. Então, que essa Páscoa seja um momento de reflexão de todas as pessoas, de todas as famílias. A verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus morreu por amor de nós. Não despreze isso. Reconheça isso. Se arrepende dos momentos que você ficou distante. Se arrependa dos seus erros, falhas, pecados. Se arrependa das ilusões, daquela vida medíocre. E abrace. Lance os seus braços e abrace o Senhor Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Confia nele, porque Ele tudo fará. Que o Senhor Jesus seja o seu pastor, o seu guia, o seu condutor. E Ele conduz você através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, está ali registrado toda a verdade. E aí você, conhecendo a verdade, abre o teu entendimento e você não fica nessa ilusão da Páscoa mentirosa, enganosa, né? Do coelhinho, do ovinho, e você vai conhecer o verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, aquele que tira todo o pecado do mundo, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos dá a vida com abundância, aquele que pode nos abençoar, aquele que pode nos livrar, assim como livrou aquele povo da morte lá no Egito, pode livrar eu e você das doenças, das pragas, dos males. Ele está perto. Ele está perto de mim, ele está perto de você. E ele quer entrar na sua vida, entrar na sua família. E esse momento de Páscoa é um momento especial, que nós lembramos o seu sacrifício, o verdadeiro Cordeiro Pascal Jesus Cristo. Esperamos a sua volta. E antes disso, nós nos posicionamos como filhos de Deus. E para sermos filhos, precisamos crer em Jesus e entregar a nossa vida em Jesus. Então você e sua família têm a oportunidade, nessa Páscoa, de celebrar uma Páscoa especial, entregando vossa vida, vossas famílias e tudo que vocês têm nas mãos desse Deus, que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser pedido. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por amor a nós. Que essa Páscoa seja uma Páscoa especial para todo o povo brasileiro, para todos os cristãos e aqueles que não são cristãos ainda. Que seja um momento, Senhor, de aproximação, de intimidade e de relacionamento com Deus, reconhecendo em gratidão, em memória, todo o teu sacrifício, tudo aquilo que o Senhor fez por amor a nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância.
abençoa este povo, abençoa essa vida, abençoa esta família, em especial, abençoa o Brasil. Feliz Páscoa à nação brasileira neste momento. Que seja um momento de reflexão e de superação, porque Jesus será Senhor desta nação. Assim eu oro em gratidão em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Uma feliz Páscoa em Cristo Jesus e que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.